Isso mesmo, Regina. Hoje na live temos uma nova sessão, né? Que é a história de um Iôboco, e temos uma convidada muito especial, que é a Maria Auxiliadora Alice de Freitas. Ela é Iôboco da Igreja Tenrikyo Manaus, que fica na cidade de Manaus. Boa noite, Maria Alice, tudo bem? Boa noite. Tá Muito conseguindo me ver? obrigada. Que eu quase não consegui entrar. Ai, mas está perfeita, sua imagem, seu áudio, tá? Muito Que bom. obrigada por aceitar o nosso convite, participar da nossa live. Eu tenho certeza que você tem muito a trazer da sua história e vai também inspirar aí as pessoas que estão acompanhando e vão assistir essa live, tá bom? Muito Primeiro eu obrigada pela oportunidade. queria saber, Maria Alice, há quanto tempo que você começou a seguir, né, a Tenrikyo, e como que você conheceu esse ensinamento? Eu conheci em 95, através de uma cliente, né, Marta Ideta, que na época eu era esteticista. Eu trabalhava num salão de beleza e ela era minha cliente. E ela me viu doente, né? Estava com uma depressão profunda, tinha perdido a minha mãe, e ela me convidou para ir até a igreja para ver se eu conseguia alguma melhora, né, no estado emocional, que eu estava muito deprimida, não estava conseguindo nem trabalhar. E aí foi com ela que eu cheguei até a igreja. E como que foi esse primeiro contato, né? Quando você chegou até a igreja, foi bem recebida? O que que você achou do ensinamento? Fui muito bem recebida, só que eu não gostei, né? Não gostei da igreja, não gostei do ensinamento. Na verdade, eu não gostei de nada. Nossa, e por que que você não gostou? E hoje você está aqui? É, aí que vem uma explicação assim muito profunda, né? Que é a tal da predestinação, né? Eu estava predestinada a seguir este caminho, porque Uhum. a minha entrada, a forma como eu cheguei, eu realmente não senti bem na igreja, né? Não tinha nada a ver comigo. Não era aquilo que eu procurava, né? E principalmente porque tudo que eu ouvi, para mim foi muito difícil de aceitar, né? Então, tipo, não era aquilo que eu esperava. Mas, diante de tudo aquilo que eu estava passando, o nosso Kaicho-san, né, que na época era o Paulo Tadataka Otonari, ele explicou que não teria outro caminho que me desse a explicação necessária para que eu saísse daquele quadro de profunda depressão. E quando ele começou a explicar, mesmo sem entender, eu procurei praticar, procurei ouvir e colocar em prática aquilo que ele ia me ensinando, né? E com essa prática, com tudo aquilo que ele ia me explicando, eu fui saindo daquele quadro depressivo, né? Apesar de ficar contestando e criticando ele o tempo todo, e muitas vezes eu, tipo, me escondia dele, né? Ele ia atrás de mim no salão de beleza, ia atrás de mim nos lugares, eu escondia, eu mandava falar que não estava, mas ele persistiu, ele foi atrás várias vezes, até que quando eu caí no fundo do poço mesmo, eu vi que eu não tinha mais saída, resolvi aceitar a ajuda dele. Logo no início, ele já pediu que eu praticasse, né? Divulgação, salvação, Hinokshin. E eu
realmente não gostei, né? Porque eu era daquelas que chegava para tomar o café da manhã, eu deixava minha xícara, minha louça toda em cima da mesa para que alguém lavasse, né? Então, eu achava o cúmulo do absurdo eu ter que lavar e ainda lavar dos outros também, né? Então, essa parte aí para mim foi horrível, a parte do Rinoxin. A parte de divulgação também, que eu pensava, eu vou falar o quê para as pessoas, né? E para que eu tenho que salvar as pessoas, né? Mas aí ele explicou que salvando o próximo, eu estaria salvando a mim mesma, né? E que eu precisava de fazer para o próximo para que limpasse tudo aquilo que eu vinha carregada, né? Que são as predestinações negativas, aquilo tudo que eu fui, como é que fala? Semeando, né? Ao longo de anos e anos e anos, e que agora estava em colheita. Então, eu precisava estender a mão para o próximo, eu precisava ajudar o próximo para poder, a cada dia que passasse, eu me sentisse melhor. E incrível, porque, apesar de não acreditar no que ele falava, eu pus em prática para ver se era real. E quando eu ia para a rua para falar do ensinamento, Deus colocava sempre um problema igual ao meu. Colocava uma pessoa que estava passando a mesma coisa que eu. Então, se tornava fácil, por quê? Porque eu conseguia entender o sentimento daquela pessoa. Eu sabia o que aquela pessoa estava sentindo. Eu só precisava usar o ensinamento para poder ajudar aquela pessoa a melhorar, né? Então, aí foi quando eu comecei a prestar atenção no ensinamento, porque cada vez que eu saía, que encontrava uma pessoa que estava no mesmo estado que o meu, eu falava, não, eu preciso ouvir mais, eu preciso saber mais para poder ajudar essas pessoas, né, que estão vindo. Então, foi assim a minha caminhada, né? Sempre apoiada pelo Zen Kaichó e sempre comunicando e perguntando, e ele me orientando, e eu caindo e levantando. Né? E eu caindo e levantando. Né? E foi a prática que fez com que você mudasse, que entendesse o ensinamento, né? Porque mesmo não concordando com algumas coisas, você foi praticando e com essa prática é que você foi entendendo, né? O porquê das coisas. Isso. Fui tendo respostas, né? Porque a resposta dele não me convencia. O que ele me dava de resposta não me convencia. Mas o que ele me orientava a fazer e eu colocava em prática, não tinha como eu contestar. Porque quando eu colocava em prática, realmente era igual aquilo que ele estava me orientando. Aí eu, então é verdade. Então o que ele está falando é verdade. Então eu fui tendo essas respostas e essa certeza, né, através da prática, é que me foram reforçando para que eu caminhasse cada vez mais dentro do ensinamento. Tá. E você ainda mora em Manaus? Você atualmente mora em que cidade? Como que foi nessa fase inicial, né, do seu ingresso na fé até agora, né? Você faz a divulgação? Onde que você faz a divulgação, por exemplo? No momento eu estou em Brasília, mas em 2001 eu vim para Goiânia para visitar minha avó, que estava muito adoentada. E nessa visita, eu todos os dias saía para passar o ensinamento. E passando o ensinamento dentro do ônibus, nas praças, nas ruas, nos estabelecimentos, eu fui criando vínculo com as pessoas, porque as pessoas não conheciam a doutrina. Ninguém tinha ouvido falar na doutrina. Então, eu comecei a fazer esse trabalho de divulgação, mesmo sem jornal, sem nada, né? Eu lembro que o meu Kaicho-san, ele pediu que eu
copiasse algum trecho que eu achasse importante, né, daquela passagem que tinha no jornal, Vida de Joyasama, e fizesse várias cópias para distribuir. E eu fiz assim, eu copiava e aí eu distribuía aquilo, né? Aonde eu ia, eu distribuía. E as pessoas começaram a ouvir, e eu comecei a fazer Hinokshin nas praças, as pessoas paravam para perguntar por que eu estava limpando a praça, aí eu falava. E olha que você disse que era uma pessoa que, não, por exemplo, né, não lavava a xícara que você usava, ainda mais pensar em lavar, né, de outras pessoas que já estava fazendo Hinokshin na praça da cidade, né? Isso, fiz em várias praças da cidade. E sozinha, né? Sozinha, porque não tinha ninguém. E eu lembro que na Avenida Goiás, quem conhece Goiânia, é o coração de Goiânia, né? É a avenida mais importante. Eu pegava o Rio Chique e ficava cantando Yorozu nas praças e andando na rua, e aquilo ali despertava a atenção das pessoas. E as pessoas falavam, o que é isso? Você está divulgando um restaurante? Você é cozinheira? Você luta arte marcial? Então, as pessoas se aproximavam assim, né? Eu falava, não, eu luto, mas eu luto uma luta contra mim mesma. Eu luto contra o meu próprio espírito. Aí, você quer ouvir? A pessoa, quero. Aí as pessoas juntavam, faziam círculos em volta de mim e eu começava a falar, né? Então, meu trabalho começou desse jeito, né? Eu procurava chamar atenção e sempre andava com rapi, e esse rapi, meu Deus, cara, me deu muita força, porque eu me sentia muito só. E quando eu vesti o rapi, eu sentia que eu estava acompanhada, apoiada, isso me dava uma força muito grande, né? Porque eu sentia tanta vergonha, às vezes, né, de falar dentro do ônibus e falar em praça pública e não ter ninguém ali do meu lado para me apoiar. Mas quando eu colocava o rapi, eu sentia que tinha alguém comigo, sabe, me dando apoio. E aí eu falava mesmo. Sim. E desse trabalho, né, que você fez em Goiânia de divulgação, né, de Hinokshin, pessoas começaram a seguir o treinamento. Você pode falar um pouquinho sobre isso também? Sim. Conheci muitas pessoas, muitas mesmo. Eu falo assim, né, que tem gente que fala, a gente não pode ser invasiva, a gente não pode se meter na vida do outro, a gente não pode dar opinião. Se eu não tivesse sido invasiva, se eu não tivesse realmente entrado na vida das pessoas, hoje em dia, acho que ninguém conheceria a doutrina. Porque eu entrava mesmo, eu via uma briga de casal no meio da rua, eu entrava no meio. Eu vi uma pessoa chorando e ia lá perguntar por que ela estava chorando. Você está chorando por quê? O que aconteceu? Ou vocês estão brigando por quê? O que está acontecendo? Eu ficava sabendo de alguma história e eu procurava aquela pessoa e queria saber o que estava acontecendo para poder entrar com a doutrina para tentar ajudar. E através disso, muitas pessoas começaram a seguir, fazer Hinokshin. Na época, como eu estava na casa da minha avó e eu não tinha condições financeiras, aí eu falava para a pessoa, olha, para o seu Hinokshin ficar perfeito, você vai ter que trazer balde, pano, rodo, vassoura, sabão, tal, porque aí, né, fica um Hinokshin perfeito. Então, as pessoas traziam, e tinha um banheiro do lado de fora, e aí esse banheiro, ele reluzia, de tanto que as pessoas lavavam esse banheiro, né? E eu falava, tem que ajoelhar, tem que lavar com vontade, esfrega, porque você está esfregando os seus problemas, você está tirando do seu espírito um monte de coisa ruim. Vamos varrer o quintal e tal, e o pessoal ia, todo mundo animado, e com isso nasceram alguns iobocos, né?
que hoje em dia, assim, eu falo que são filhas mais do que especiais para mim, né? Que são pessoas que estão ao meu lado, me apoiando e me fortalecendo nessa fé. E que eu tive, assim, um prazer enorme de conhecer numa fase difícil de cada uma, e que essas pessoas permanecem até hoje, né? Apesar de muitos obstáculos, de muita oposição, muita crítica, né, que a gente recebe, mas todo mundo bem fortalecido na fé. Uhum. Muitos ficaram pelo caminho, muitos não são iobocos, mas continuam junto, sempre perguntando, sempre pedindo orientação. Outros já são iobocos, praticantes. Tá. E em relação à divulgação, né? Você disse que foi para Goiânia por conta, né, da saúde da sua avó. Você enfrentou, assim, fora, né, o fato de fazer esse trabalho sozinha, como você disse, né? Não ter, né, materiais na época, né? Copiava lá trechos do Jornal Tendre, né? Conforme a orientação do seu Zen Kaicho-san. Que outras dificuldades que você enfrentou, né, nesse período que você ficou em Goiânia? Enfrentei a dificuldade da minha família não me apoiar, porque eles achavam que eu tinha tido uma lavagem cerebral, e aí eles achavam que, não me dando apoio, eu ia, devagarinho, eu ia saindo da doutrina, né? Então, eu tive muita crítica, né? E isso realmente me deixava desanimada. Mas a parte financeira também foi muito, porque assim, quando eu entrei na igreja, eu trabalhava como esteticista, então eu estava numa fase que eu estava ganhando muito dinheiro, então não passava falta de nada, né? Tinha dinheiro para fazer tudo. E depois que eu abri mão da minha profissão, eu passei muita dificuldade financeira, muita dificuldade mesmo, a ponto de fazer o sasuke em troca de um prato de comida. Fiz muitas vezes. Fiz a oração para poder ganhar um prato de comida, dormia na casa das pessoas, vendia minha roupa, meu tênis para poder pagar a passagem de ônibus, que eu não tinha dinheiro, né? Então, eu queria fazer uma visita e eu não tinha dinheiro para ir no local. Então, eu passava naqueles brechó e levava as coisas que eu tinha, que eu podia trocar em troca da passagem de ônibus. Quando eu não conseguia isso, eu pedia. Várias vezes pedi. Na rua, dentro do ônibus, pedia: oi, alguém pode financiar aí a minha passagem, que eu estou sem dinheiro, estou fazendo um trabalho de divulgação, sou missionária de uma doutrina japonesa. Aí sempre alguém levantava e vinha, pagava: não, pode deixar, eu pago a sua passagem, entendeu? Lanche na rua, dormir na casa das pessoas, praticamente eu morava na casa das pessoas que eu passava a doutrina. Eu conhecia a pessoa, ficava sabendo do problema dela, começava a fazer divulgação e essa pessoa me acolhia como uma pessoa da família. E agora, né? Como é que você está? Desde a pandemia, na época da pandemia, eu fiquei morando com uma prima minha, que é psicóloga, em Goiânia. Na época da pandemia, eu caí na cozinha do apartamento e eu tive uma fratura no quadril, do lado esquerdo. E isso foi ficando de uma forma assim tão dolorosa que me impediu de andar. Então, desde a pandemia que eu estou passando por um problema muito difícil, que é essa fratura do quadril. E agora eu estou em Brasília, morando com meu filho, né, que meu filho morava em Manaus, mas resolveu vir para Brasília. E aí eu estou fazendo tratamento no Sara Kubitschek e aguardando
a cirurgia para colocar uma prótese no quadril, porque eu não consigo andar mais sem o andador, né? E com longas distâncias só na cadeira de roda, não consigo mais. Não dou um passo sem um andador. Agora eu recebi uma graça esse final de ano, porque o ano passado foi um ano que eu passei chorando o ano todo, de tanta dor que eu não conseguia suportar. Nenhum remédio, nada, nem morfina parava a minha dor. Tanto que eu envelheci muito, de tanto que eu chorei, de tanto que eu sofri. Mas agora, no início do ano, as minhas dores se tornaram suportáveis. Então, eu estou tomando menos medicação e estou conseguindo levar uma vida mais ou menos, sabe? Fazer algumas coisas, porque eu não estava conseguindo nem tomar banho mais sozinha. Então, eu tive uma graça muito grande, que é de ter dores suportáveis agora. Eu não conseguia nem ficar sentada do jeito que eu estou agora. Que bom, né, que você conseguiu essa graça, está melhorando, né, e também tem essa possibilidade, né, de morar em Brasília com seu filho, né, e receber o tratamento aí de um hospital, assim, especializado, de ponta mesmo, né, exatamente, referência, né. E aí, falando de família, você disse que você enfrentou muita oposição da sua família, né, questionamento. E agora, como que está? Como que a sua família encara, né? Ela já aceita? O que aconteceu, né, nesses anos todos? Eu penso que pela mudança que eu tive ao longo desses anos, porque uma pessoa extremamente ambiciosa, egoísta, né? Não tinha nem um pouco de empatia pelos problemas dos outros, não era generosa. Então, eu penso que toda essa mudança ao longo dos anos foram fazendo com que a minha família olhasse a doutrina com outros olhos. Porque eu realmente, eu me acho uma outra pessoa. Porque antigamente eu não tinha capacidade de fazer nada para ninguém, a não ser que eu fosse ganhar alguma coisa em troca, entendeu? Financeiramente, né? Então, a ambição era muito grande, né? Então, tudo para mim tinha que ter dinheiro envolvido. Então, eu não conseguia fazer nada por ninguém. E eu acho que essa mudança, né? Essa minha forma de olhar para as pessoas, de me doar para as pessoas com prazer, fez com que a minha família me olhasse e me respeitasse. Hoje eu tenho respeito, inclusive essa minha prima, que é psicóloga, que eu morei na casa dela, nós somos muito amigas e a gente vive trocando ideia, e ela sempre me liga, ela é Ioboco, né? Ela me liga pedindo orientação, me pergunta se ela está certa naquilo que ela vai fazer, ela passa o ensinamento para os médicos que ela trabalha, para outros psicólogos, ela sempre está colocando em prática. Então, eu penso que eu consegui um respeito muito grande, né? Através da doutrina. Outras pessoas da sua família também se tornaram fiéis ou Ioboco? Não, o meu ex-genro, ele é Ioboco. Ele é Ioboco. Não praticante, né, como deveria, mas é Ioboco. Tá. Bom, você teria alguma mensagem, né, para passar para quem está acompanhando essa live, né, em relação a essa forma de dedicação, né, para salvar os outros, a mudança, assim, que aconteceu na sua vida? O que você passaria de mensagem, né, para quem está acompanhando, talvez passando, né, por um momento assim difícil, né, que você passou lá, com a sua depressão, né, ou passando momentos, né, às vezes de oposição da família, enfim, né, uma pessoa que está tentando seguir o ensinamento, mas
não está tendo o apoio necessário, né? Ou também tem dúvidas, né, em relação à doutrina. Acho que você passou por várias fases aí, né? O que que você Vai. deixaria de mensagem para quem estiver passando por uma situação parecida aí de algum momento da sua vida, né? Olha, para mim, o importante mesmo, para mim chegar à compreensão que eu tenho hoje, foi justo as orientações do meu Kaicho-san. Porque, assim, ó, eu falo sempre para as pessoas, o que eu sou hoje foi construído através de orientações. Porque não sou eu. A Maria Alice não é essa. A verdadeira Maria Alice não é essa, né? Então, o que eu sou hoje foi uma construção que foi tendo, assim, através de todas as orientações que eu fui recebendo, do porquê salvar o próximo, né? Do porquê eu sair para divulgar. Para que divulgar? Por que eu tenho que sair na rua? Por que eu tenho que me envolver no problema do outro? Ele que, né? Porque o problema do outro, ele é o seu problema. Deus coloca um espelho na sua frente. Tanto eu falo isso que, olha só, para mim só vinha problema de droga e de separação de casal. Aí, para Ioboco, que veio depois de mim, vem problema de saúde, câncer, vem problemas diferentes. Por quê? Porque a predestinação que ela vem trazendo é diferente. Então, Deus vai colocar justamente aquilo que a gente precisa limpar no nosso espírito, na nossa família. Deus vai colocar. Mas, para isso, a gente tem que querer praticar. Se eu falar, eu vou, por exemplo, eu estou com o quadril fraturado, né? Aonde eu vou, quando eu falo, eu vou fazer uma divulgação, vai aparecer uma pessoa que está com problema no quadril. Ou ela caiu, ou se acidentou, não sei o que aconteceu. Eu vou fazer Rinoxin na pessoa, ou fazer o Sasuke na pessoa, vai aliviar a minha dor. Porque eu estou estendendo a mão para ela, para aliviar a dor dela. E aí Deus vai e alivia a minha. Porque se não fosse esse tipo de explicação de que o outro é meu espelho e eu preciso estender a mão, eu não estenderia. Pela personalidade que eu tenho, eu não faria nada por ninguém. Então, eu só fui fazer, não por bondade, né? Eu falo, eu não sou uma pessoa boa, né? A ponto, assim, de... Porque tem gente que é tão bom que isso já é natural, né? Para mim não foi natural. Para mim foi uma coisa construída. Eu tive que saber por que eu tinha que fazer aquilo. E aí, naturalmente, meu espírito foi passando por uma limpeza e hoje eu me sinto uma pessoa boa, uma pessoa generosa, né? Mas eu precisei ter uma explicação do porquê fazer aquilo, do porquê fazer Rinoxin. Eu já tenho a minha casa para limpar. Eu pagava uma empregada para limpar a minha casa, eu vou chegar na igreja, ficar limpando a igreja para os outros, né? Então, se não fosse uma explicação do porquê que eu tinha que fazer aquilo, eu nem estaria aqui. Porque se tivesse entendido, eu não teria praticado. Uhum. Então, eu penso que e se não tivesse praticado, como você falou no começo, não teria entendido, né? O que o Kaicho-san explicava para você. Não. Se eu não tivesse colocado em prática, eu não teria as minhas próprias respostas. Não teria. Uhum. Uhum. Então, tá bom. Maria Alice, muito obrigada, então, por você compartilhar a sua história, né, pela sua dedicação, né, pelos momentos aí muito difíceis que você passou, mas, como você falou, né, você foi atraída, né, como filha do caminho, né, e aí quando a gente é atraído e tem essa predestinação, realmente, por mais dificuldades, né, Deus Pai, a ação fazem com que a gente consiga superar. E hoje você, né, fala aí, né,
dedicação, em ajudar o próximo como alguma coisa assim muito natural, né? E que Verdade, antes você nem imaginava que isso aconteceria na sua vida, né? verdade. Então, muito obrigada mesmo, né? Que você fique Obrigada. bem, continue aí, né, divulgando, né, mostrando o SASC e transmitindo aí, né, compartilhando a sua história aí para também inspirar outras pessoas, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Paulo, Ei, que história legal, hein, Maria Alice? Reverenda Maria Alice, muito obrigado. Oportunidade de Obrigada. conhecer em 2006, eu estava passeando lá, minha esposa está fazendo shiyoka e eu fui lá fazer hiroshi na cozinha, né? Eu não tinha nem projeto de ser kaicho-san. E você estava lá fazendo, lavando a louça dos outros, né? Lá no Dendocho. Aí eu fiquei sabendo que você era de Brasília e tal, né? Depois ficamos um tempão sem ver e estava lá nas comemorações lá, né, dos 70 anos, né, escolhendo feijão, não sei, alguma coisa assim. Oi. Mas é inesquecível. Em 2006 eu lembro bastante, a gente deu bastante risada, estava o Caetano lá da Caetano Sorage, né? Ele estava lá também, a gente deu bastante risada, conversando bastante. Mas aí fica a curiosidade, né? Meia hora explicando a vida, ficou um gostinho de quero mais, de conhecer mais um pouquinho da história, como é que foi aquele começo, né? Que atropelou aí a sua explicação, né? Por causa do tempo, como é que foi assim o Kaicho-san, né? Ah, eu não gostei, tá bom, eu não gostei, nunca mais vou porque eu caio, né? É alguma coisa assim, mas o Kaicho-san foi, buscou, como é que foi nessa essa briga, mas vai ficar com uma próxima, né? Mas agradeço bastante mesmo essa história excelente e fica o convite aqui para ir na palestra da manhã, não sei se você já fez, né? Lá no Tote, e para uma outra live. Obrigado, Maria Alice. Muito Muito obrigada bom. pela oportunidade. A gente que agradece. Olá, Maria Alice, muito prazer. Não conhecia você, muito menos a sua história. Mas aqui eu tenho uma perguntinha. Nosso diretor está perguntando, pedindo para você contar como era regressar para o Dendocha. Deve ter alguma história interessante. Qual é a história, Maria Alice? Eu até ia falar, né? Tem que pede dinheiro para o Kaicho-san. Você estava fazendo divulgação lá, em vez de pedir no ônibus, liga para o Kaicho-san, ô Kaicho-san, precisando de dinheiro. Para regressar para o Dendocho, eu sempre fazia alguma coisa para ter o dinheiro, né? Eu pedia para as pessoas, pedia para minha família, juntava garrafa, latinha, para poder vender, vendia minha roupa, eu ganhava roupa, sapato, essas coisas assim, eu ia, vendia no brechó para poder retornar. Mas aconteceu por causa da minha deficiência na perna, né, que eu tive paralisia infantil, olha só, né, através dessa deficiência, eu tive o passe livre interestadual. Eu chorei tanto no dia que chegou esse passe livre, que eu falei assim, Oyasama, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, nunca mais eu vou me preocupar com a minha ida para o Dendocho. E, tipo assim, a gente sente realmente a presença de Deus e de Oyasama na vida da gente, porque você vê ele suprindo a sua necessidade. Então, tudo que eu fui tendo necessidade, que eu passei, de repente, as coisas se abriam de uma forma como eu não esperava. Então, eu cheguei no Dendocho várias vezes sem conseguir tomar nem um golinho de café, porque eu não tinha dinheiro nem para o cafezinho. Aí eu viajava sem tomar nenhum café. E aí eu não tinha dinheiro nem para pegar o táxi para ir para o Dendocho. Então, eu
ligava e falava, cheguei e tal, não sei, dá para vir me buscar? Aí sempre alguém ia me buscar, ia me levar, porque eu não tinha dinheiro, nem para ir para o Dendôtil, nem nada. E quando eu chegava no Dendôtil, sempre aparecia alguém que me oferecia um dinheiro. E eu pensava, meu Deus, Deus existe mesmo, ó. O Iansama existe mesmo. Como é que essa pessoa sabe que eu não tenho nem um tostão? Quantas vezes tinha aquelas feirinhas, aquelas coisas, eu não tinha dinheiro para comer um salgado, um refrigerante. Aí aparecia alguém e colocava na minha mão um envelope com dinheiro. Aí eu comia, bebia, fazia a festa, né? Além de tudo também que no Dendôtil, quando eu chegava muito para baixo, às vezes muito triste, às vezes também pensando em não voltar nunca mais, né? E aí aquela turma toda me recebia com tanto carinho, queria ouvir o que eu estava fazendo, né, na divulgação, e todo mundo prestando atenção. Mal sabiam que dentro de mim eu pensava, meu Deus, eu não posso decepcionar essas pessoas. Elas estão todas aqui me ouvindo, estão achando tão bom me ouvir. Como que eu faço? Como é que eu falo que eu vou deixar de seguir o caminho? Aí, através daquele carinho, daquela forma como me recebiam tão calorosamente, eu voltava animada. E voltava também com a minha sacola cheia, porque o pessoal da cozinha já sabia das minhas necessidades, arrumava uma matula lá para mim, comendo na estrada, ainda chegar em Goiânia e comer por uns dias. Que história, né, Maria Alice? Nossa Senhora! Você literalmente seguiu o exemplo da Oyasama, né? De ficar zero, de não ter dinheiro para tomar uma água. Que Não. belo exemplo! E não é por isso que não, Kami-sama não mostra, né, o caminho, né? A Oyasama vai mostrando e vai dando aquilo que você realmente precisa, né? O necessário para aquele momento, né? Nossa, que exemplo! Aqui no chat tem o pessoal aqui comentando, ó. A Raquel Oliveira, ela fala assim, ó, obrigada por ter mudado a minha história através do ensinamento. A você e a todos os irmãos que conheci neste caminho. Você no seu caminho deve ter mudado, transformado a vida de tantas pessoas com não só sua história, né? Por você ser questionadora, isso te deu base, né? Te deu conhecimento. Eu entendo que o fato de você não ter gostado, né, na a primeira impressão, isso talvez tenha sido muito bom, porque aí você se questionava, não aceitava de bom grado só cegamente. Não, você queria saber o porquê. E por experiência, você descobriu o porquê, né? Você passou por esses caminhos e isso te deu uma bagagem imensa para você poder falar, aquilo que você está comentando, né? Que por ter passado você tem argumentos para todo mundo, né? Verdade. Então, assim, parabéns, é muito legal a sua história. Deixa eu ver, o que mais que o pessoal comentou aqui no chat? A Raquel Oliveira ainda falou assim, ó, verdade, lavei muito aquele banheiro. Mas uma das coisas, eu me lembro, assim, das histórias do Zenchotsan, né? E quando ele veio para o Brasil, ele vinha lavando os banheiros, né, do navio. Esse foi o onigaki que ele fez. E, pelo jeito, você também seguiu outro exemplo dele, não sei se você sabia. Mas lavar banheiro, né, a sujeira do outro, é o maior sinal de humildade, né, de querer realmente ajudar o outro, né, de dedicação sincera mesmo, né, da vida, né, pelas pessoas, preocupar com as pessoas, né. Deixa eu ver quem mais. A Cecília Haruko Massuda que fala, senhora Maria Alice, gratidão por compartilhar sua história
de dedicação. Acho que ela caiu, pessoal. Mas então vou aproveitar. Maria Alice, a gente não está te vendo. Você escuta a gente? Acho que ela caiu. Bom, enfim, vamos lá. É uma bela história, né, pessoal, da Maria Alice, um belo exemplo a seguir, né? Ela que veio aí de primeira geração, eu acho bastante interessante, porque tem outras visões, né, outros questionamentos, né, da doutrina. E isso enriquece a troca de informações, né? Muito obrigada, Maria Alice. Muito obrigada. Aqui no chat está lá. Rubens Salles Júnior fala, nossa, minha mãe espiritual, Raquel Oliveira também comenta. O Rubens fala assim, bom que no começo é tudo lindo, nada sem revolta, aceitação plena. Luiz Biló fala, que grande exemplo para todos nós. Erina Kemi, Erina, está tudo bem? Belo relato. Osório, boa noite, que boca admirável. Vamos lá, Seiko Mizoguchi, muito obrigada, Maria Alice, pelo incrível relato. Igreja Tenrikyo 3/, Maria Alice, que linda história, estou emocionado pela sua dedicação, me deixou mais animada para seguir o caminho. Muito obrigada, Maria Alice, volte sempre para contar essas histórias que emocionam a todos nós. É sempre muito gratificante e enriquecedor, anima a todos nós, né? Muito obrigada. Até a próxima, Maria Alice. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade. E agora nós vamos no bloco Grupo de Entidades, vamos conhecer um pouquinho da história da Igreja Tenrikyo Sorocabana.